A eleição passada o senhor usufruiu quando se elegeu senador, na eleição para o Senado. Ao contrário, eu empurrei a porta. Empurrei a porta e entrei na disputa para o Senado quando todos trabalharam para impedir que eu fosse candidato ao Senado. O senhor estava nessa máquina, mas inclusive na coligação. Fui candidato empurrando a porta e garanti a nossa eleição na rua. Foi assim que nós garantimos. Mas depois que a candidatura foi definida, o governador Cid Gomes lhe deu todo o apoio em 2006. Né, Evidente, eu me transformei no candidato da chapa. Mas foi uma disputa até o último dia para que eu pudesse ser candidato. Foi no dia 30 de junho que eu saí candidato, mesmo dizendo que era candidato todo dia e anunciando que se não fosse candidato na coligação, eu seria candidato mesmo sozinho pelo PCdoB. Nem era o preferido, o senhor nem era o preferido, inclusive. Claro. Candidato. É assim que nós disputamos a eleição. Nesse ano, o senhor também tentou, até o limite, ser o candidato desse consenso. Eu queria saber quando o senhor se deu conta de que não ia dar certo ter o apoio da prefeita Luiziane Lins e do governador Cid Gomes, e por que sair candidato sozinho contra tudo e contra todos? Primeiro porque nós não íamos aceitar nenhum tipo de imposição. Acho que nosso partido foi comigo ao ministro do Planejamento, e o ministro do Planejamento disse: vocês perderam, vocês sabiam que o dinheiro estava destinado para a Prefeitura de Fortaleza e não vieram aqui buscar. Agora é tarde. O senhor está falando disso agora, desse projeto? Não, agora não. Falei lá na época. Não, a gente está falando dessa prefeitura agora, que perdeu dinheiro. Dessa prefeitura, que mesmo com as dificuldades, nós fomos lá. Vamos buscar os recursos, trouxemos os recursos, destinamos os recursos. Temos uma ligação tão forte com a cidade que nasceu do movimento social, aqui, da luta do movimento social, nasceu o projeto Maranguapinho, que nós entregamos para o governador. Então, estou falando de candidatura que tem ligação com a cidade. Nós temos uma presença muito forte. Por que nem a Luiziane, nem o Cid Gomes quiseram ter o senhor como candidato dessa base tão ampla que eles construíram? Todos apostaram que melhor que os seus quadros tivessem à frente da disputa eleitoral. Então o PT resolveu escolher o PT, o PSB resolveu escolher o PSB. Claro que se você tiver o mínimo de articulação política, que pense o conjunto. Por exemplo, nós dirigimos a Prefeitura de Aracaju e nós resolvemos apoiar uma candidatura do PSB para poder manter um ritmo que nós começamos com o PT na Prefeitura de Aracaju, depois o PCdoB, agora o PSB, quer dizer, consolida uma frente política do campo popular e de esquerda. Mas, às vezes, as pessoas acham que não deve... Mas não é estranho que o senhor não tenha conseguido atrair nenhum partido para apoiá-lo, por exemplo? Não é estranho, não. O PT está aqui candidato em Teresina, com toda a força que tem, com o ex-governador Wellington Dias, candidato sozinho do PT. Qual é o problema? O DEM é o candidato, claro, o DEM é candidato sozinho. Vários partidos têm disputado sozinhos. São as circunstâncias da política em cada local. Aqui, nós não tivemos alternativa senão sair sozinho na nossa candidatura. O senhor falou das duas máquinas. Agora, no caso do governo do Estado, o PCdoB está na administração ainda. E no caso da Prefeitura, PCdoB, apoiou PT, até a última hora. PSB, PDT, todos estão na máquina do Estado. Não tem ninguém fora da máquina. O senhor apoia mesmo assim com essas práticas de uso da máquina que o senhor está falando aqui? Mesmo assim, o senhor A máquina não deve ser usada na eleição. Não pode acontecer o que nós estamos assistindo, inclusive de pressão sobre terceirizados, aberta para fazer campanha eleitoral. Eu acho que isso é um inconveniente que não pode ser usado e nós jamais faríamos, nem faremos. Em muitas campanhas que nós temos participado, nós temos pedido a todo o pessoal nosso que não participem de atividades sob pressão. Cada um apoia o seu candidato. Você quer apoiar o candidato do PT, apoia do PT, do PCdoB, do PCdoB, do PDT, do PDT, do PSB, do PSB, do PMDB. Eu acho que é assim que nós devemos fazer quando estamos na administração pública. Mas é assim que nós temos feito. Candidato, o senhor não acha que isso é um pouco meio engabelar o eleitor? O senhor está há 6 meses... O senhor era do senhor, não, estou usando aqui entre aspas. Não presta, o senhor está dizendo, aliás, abertamente. E aí o eleitor ouve isso do Inácio Arruda nesse momento, daqui talvez o senhor não vá para o segundo turno, conforme as pesquisas, e o senhor vai voltar... Mas não queira decidir a eleição por pesquisa. O senhor vai voltar, vai compor com algum deles. Senão você vai confirmar a tese de que a pesquisa resolve a eleição. Aí isso não é meio engabelar o eleitor, não? Não, pelo contrário. Veja só, nós temos candidato do PSB. Você acha que ele está engabelando a população? Nós temos candidato do PDT, foi entrevistado aqui. Você acha que ele está engabelando a população? Acho que o senhor tem que dizer o senhor candidato. O PT está aqui, disputando a eleição, e o PCdoB também. Não há nada disso. O que nós temos é projeto para a cidade. E nós temos que apresentar o nosso projeto. Essa é a hora. É a eleição mais importante para que os partidos possam se apresentar. E nós estamos apresentando a nossa candidatura. Em abril, quem ia sair para ser candidato a vereador. Por que o PCdoB não cumpriu essa recomendação? Por que naquele momento que o partido estava decidido já a ter candidato, não disse, olha, a gente não vai dar continuidade a esse projeto, vamos
nos afastar dessa administração, vamos entregar o cargo. Por que se seguraram os cargos até quando a legislação permitiu? Nós não seguramos cargo nenhum. Você tinha um secretário. É isso que Dois. nós tínhamos. Dois secretários do PROCON, Não, o Evaldo Lima, e mais a regional você tinha também quadros. Se afastou do partido porque decidiu que ia ficar em qualquer situação. Então isso não estava mais... Depois, né? Isso foi depois. Depois da deliberação de outubro, ele decidiu que ia ficar e queria se afastar do partido, então para nós não tinha problema nenhum. Pode ficar lá, se afastou do partido, não tem problema. O único que ficou foi o Evaldo, que tinha uma tarefa extraordinária, foi o homem que fez o PV. É o nosso legado, é o legado da nossa participação no governo. Aonde nós participamos no governo, seja no Estado, no caso da Secretaria de Saúde, está aqui o ex-secretário, seja no município, que ficamos na Regional 1, que talvez a grande obra que esteja realizada até hoje é a Cuca. Do PCdoB ou foi a prefeita do PCdoB? Ué, e agora não vale para ele? Ele não era o secretário de esporte? Foi ele que ou fez não o era? PV. Foi ele que fez o PV. Pelo menos não quando... foi a prefeita do PT. Pelo menos quando você tinha todas as críticas, era para cima do secretário. Não era para cima da prefeita. Quando era para criticar, era em cima do secretário. Quando era para apurar o bônus, A prefeita então disse era que só foi para a ela que prefeita. fez o PV. Não, acho que foi feita pelo governo, com apoio do governo do Estado, com apoio do governo federal, pela administração municipal e sob a direção do PCdoB, nas mãos de Evaldo, grande secretário, extraordinário secretário, candidato a vereador, que eu espero que ele seja eleito para cumprir um grande mandato na Câmara de Vereadores. Agora, o grande papel nosso na eleição é discutir a cidade de Fortaleza, saber quem conhece a cidade, quem conviveu, quem andou nessa periferia, quem lutou por moradia, quem foi buscar os recursos da Beira-Mar. Eu tinha dito no seu programa de TV, programa rapidíssimo, né? Muito rápido. Mas o senhor diz uma frase que é bacana, que é: eu não cheguei agora, nem moro longe. E aí eu queria falar com o Inácio Arruda, eleitor, certo? O que é que o senhor acha mais grave? É o candidato alheio à vida da cidade, que vem só para concorrer, e aí a gente sabe de quem o senhor está falando, ou dos que acabaram de chegar? Eu acho que o candidato tem que estar ligado à cidade. Tem que ter muita ligação com a cidade. Tem que ter história na cidade. Eu acho que sempre que você busca um aventureiro, um principiante, você corre risco na cidade. Você não aproveita as oportunidades. Você imagina o grau de oportunidade que nós tivemos na cidade de Fortaleza nos últimos 8 anos. Então, não tivemos... Moroni, Roberto Cláudio e Elmano são ameaça para a cidade. São aventureiros? São aventureiros? Eu estou dizendo que a cidade é a minha opinião. A minha opinião. Não, é a sua opinião. Inácio Chico Lopes tem história, tão fincado aqui na cidade. O eleitor nos conhece, sabe da nossa história, sabe das nossas lutas com os trabalhadores, servidor público da cidade de Fortaleza. Aliás, participamos dos 2 debates com os servidores públicos na cidade de Fortaleza, sem medo do servidor, porque é o servidor público que vai realizar as políticas públicas com o prefeito. Não são terceiros que vão produzir as políticas públicas, somos nós. Então tem que ter uma relação muito forte com a cidade. Quem não tem relação forte com a cidade, sinceramente, é uma aventura, é um risco, é uma atitude de principiante que vai tomar conta da cidade de Fortaleza. Uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, 1,5 milhão no entorno, um porto que há 3 anos, 4 anos só tinha 2 navios que aportavam aqui, um porto aqui do lado do Pecém, grandes oportunidades de geração de emprego e de serviço na cidade de Fortaleza. Nós não podemos botar principiante, sinceramente. Por falar em servidor público, as pesquisas elas apontam que a sua rejeição é muito alta, ao lado do Moroni. O senhor acha que isso ainda é gasto do seu voto na reforma da Previdência em 2003? Com certeza, porque nós tivemos uma reforma da Previdência Pública. No entanto, na campanha de 2004, foi contratado um cidadão para fazer campanha contra o Inácio, chamado Antônio Vidal, do PCO, que depois anunciou que foi comprado, que foi corrompido, embora o Ministério Público não tenha se movimentado. Acho até que ainda é tempo de averiguar o que é que aconteceu naquela época. E vocês todos se lembram de uma campanha ferrenha, permanente, mentirosa, para enganar o povo da cidade. O Vidal, vamos lembrar, ele disse que foi comprado pelo Sérgio Novaes, e o Sérgio Novaes negou a acusação. Amigo, eu estou dizendo o que aconteceu. Você sabe muito bem como é que foi a campanha. Eu sei que não foi apurado. Ele disse até que não pagaram uma metade que estavam devendo, não foi paga. Então é bom que se esclareça esses episódios. E na reforma da Previdência, se fez uma reforma da Previdência do Serviço Público, que muitas coisas precisavam ser corrigidas, e teve uma votação. Nessa votação, que se tratou da questão da cobrança dos inativos, tem uma matéria do jornal O Povo, do dia 8/8/2003, que diz quem votou para cobrar dos inativos, que essa foi a grande questão, porque você cobrava retroativo dos que estavam aposentados, você prejudicava os que estavam aposentados. Tem aqui 5
deputados do Ceará votaram a favor dos aposentados, mas um mentiroso, Antônio Vidal, do PCO, insistiu na campanha eleitoral para criar uma marca que eu tinha votado contra os aposentados nessa votação que obrigava ele a pagar retroativamente. 8/8/2003. As pessoas honestas, honradas, Mas depois sérias. o senhor votou no texto, no texto final, né? O texto final era obrigatório, porque você negaria toda a Não, pode reforma. votar, Porque tinha o teto, tinha subteto, para ninguém ganhar mais do que o ministro Supremo, para ninguém ter 5 aposentadorias no serviço público, porque isso que era enganação, você ter 5 aposentadorias. E tinha gente que ficava brigando comigo porque tinha 5 aposentadorias. Que era bom que a população soubesse. 5 aposentadorias não pode mais. Não é possível, porque você não pode se aposentar 5 vezes. Então isso que foi corrigido. Essas correções eram necessárias. Agora, cobrar dos inativos não podia. E nós votamos contra numa pressão enorme do presidente Lula, da liderança do governo. Mesmo assim, nós nos posicionamos contra cobrar dos inativos. Mas esse rapaz comprado, corrompido, passou o tempo inteiro na televisão fazendo campanha contra o Inácio Arruda. O Lula lhe Mas pressionou? as pessoas... Pressão na base do governo. E era uma proposta do Lula. Quem mandou cobrar dos inativos foi o presidente Lula. Então, e nós votamos contra. Era bom, assim, eu digo mais uma vez, as pessoas honradas, gente honesta, gente de bem, gente que não faz censura, pega o jornal O Povo, 8/8/2003. Eu tenho ele aqui. Posso até mostrar a cópia na internet se for possível. Mas eu posso aqui mostrar. O documento está aqui. É muito interessante que as pessoas vejam, porque as pessoas são honestas. Elas vão pela informação que é dada. E se você tem um cara fazendo campanha todo dia, toda hora contra você, para transformar uma mentira em verdade, ela termina se transformando. E quando você não é dono de uma rádio, não é dono de um jornal, nem de uma televisão, fica difícil você contestar. Mas as pessoas honestas podem entrar, Jornal O Povo, 8/8 do ano de 2003. Inácio Arruda votou a favor dos aposentados. Agora tem o nome dos que votaram contra. As pessoas podiam examinar para informar a população. Ok, nós estamos na Hora da Verdade, entrevistando o candidato Inácio Arruda. Vamos fazer um breve intervalo. Lembrando que você participa do programa pelo Você Faz o Povo @povo.com.br.
Estamos de volta, essa é a Hora da Verdade com o candidato do PCdoB à Prefeitura de Fortaleza, Inácio Arruda. Você participa do programa pelo telefone 3066-4030, também pelo endereço eletrônico vocefazopovo@opovo.com.br. Cláudio, a pergunta é sua. Da reforma da Previdência, essa é uma pecha que o senhor vai ter que carregar por muito tempo ainda, vai ter que se explicar bastante em vários debates. Ou temos e que o senhor vai ter que andar com recorte do jornal sempre para mostrar isso. O que é que o marketing pode ajudar o senhor nesse momento? O senhor nunca foi convincente ao público do voto maior, a classe, principalmente os aposentados. Claro, porque a reforma da Previdência mexe com o interesse. Gente que é contrário a essa reforma. Quem recebia acima do teto é contrário a essa reforma. Agora, essa reforma era para permitir que os de baixo ganhassem mais. O problema foi a taxação dos inativos. Quando você fez a taxação dos inativos retroativa, e o cidadão veio para a televisão dizer que eu tinha votado a favor, tá certo? Então ficou aquela ideia de que eu teria votado contra os aposentados. Foi só o Vidal mesmo? Não, claro que tiveram várias outras matérias, mas essa, amigo, foi uma campanha eleitoral. 45 dias de campanha contra você. Campanha. Também, mas o fato é que ele dizia, você podia responder no programa dele, e respondemos várias vezes. Esse do Vidal perdeu foi o programa todo, no final, os 2 últimos programas, que a gente usou como direito de resposta. Mas você teve 45 dias com um adversário, um inimigo, que era um laranja pago, que anunciou que foi pago, tá certo? Não é o problema de, depois que foi pago, dizer, não paguei não. Você acha que perdeu para a Luiziane por isso? Não. Eu acho que esse foi um ingrediente. O problema da eleição é que você tem muitos movimentos na eleição. Você vê que o PMDB se movimentou na eleição. Você sabe que o Aloysio Carvalho foi abandonado na eleição. É só perguntar a ele. Tá certo? Então, para onde foi o voto do PMDB? Não é porque só acusou a Luiziane de também lançar panfletos, os militantes da Luiziane de terem feito isso na campanha. Todo mundo disputou, disse isso posteriormente, quando perdeu. Todo mundo disputou a eleição usando armas de todo tipo, tá certo? Então, é claro que também nós assistimos isso, vimos isso, mas acho que esse não foi o problema central. O problema central foi de natureza política. Agora, candidato, eu tenho uma pergunta do internauta. Acho que ali nós tivemos uma divisão aparente no PT que terminava me prejudicando. Quer dizer, ela não me ajudava, ela só me prejudicava. Parecia que o PT não tinha candidato e que eu que era candidato do PT, eu era o candidato do Lula. Ora, o PT tinha candidato sim. Eu tenho uma pergunta do internauta. Aproveitava o fato de ter candidato. Candidato Inácio, que eu teria esse apoio quando não tinha. O internauta Raimundo Arraes, lá do Meireles, ele volta a tocar nessa questão dos aposentados, perguntando por que o senhor votou contra os aposentados quando teve a oportunidade de votar a favor. Mas o que eu quero acrescentar... Pelo contrário. Verdade, então diga para o Arraes que nós não votamos. Mas, candidato, o que eu quero acrescentar a favor dos aposentados, não contra. O que eu quero acrescentar à pergunta do Raimundo Arraes é que o senhor mesmo tem muitas vezes justificado seus votos mais polêmicos. O senhor deu uma declaração dizendo que justificava seus votos mais polêmicos, muitos deles contra o interesse da maioria da população, dizendo que o seu voto era para ajudar o presidente Lula. Nós podemos entender que o que interessa, na verdade, era ajudar o presidente em determinado momento. O povo que se dane. O importante é que o presidente Lula não seja derrotado. O senhor mesmo justificava esses votos dessa maneira. O importante é ajudar o presidente Lula. É só ler com atenção a matéria do seu próprio jornal, Jornal Povo, que diz exatamente que o PCdoB, contrariando o presidente Lula, votou contra a taxação dos Mas essa foi uma declaração do senhor, o senhor mesmo disse. Em relação, os seus votos mais polêmicos, o senhor dava para ajudar o presidente Lula. Não era o problema dos votos mais polêmicos. É que matérias que eram polêmicas, nós nos posicionamos em uma boa parte a favor do presidente da República. Contra os interesses populares. Contra os interesses populares, não. Como o voto do Código Florestal, como o voto dos aposentados. Não, o Código Florestal, nós defendemos que é preciso ter um Código Florestal no país, o Rui Lima. Agora o Código Florestal... Não flexibilizamos regras, não. Nós ajustamos o Código Florestal para quem matou, o Código Florestal foi ajustado para garantir que se produza no país. Um popular comer um bife, comer um prato de feijão, comer um prato de arroz por R$1 é garantia de produção. Se não tiver produção no país... o agronegócio. Não, agronegócio não. Quem produz feijão e arroz no país é o pequeno negócio, é o pequeno produtor, é o pequeno agricultor, que nós temos que ajudar, que nós temos que contribuir. Anistiou quem tem até não. Até 4 módulos pelo contrário, que são grandes propriedades. Até o que nós ajudamos foi os pequenos produtores rurais do nosso país.
Isso nós buscamos garantir. Ele não podia ser prejudicado, impedido de produzir nosso país. O próprio candidato a vice na sua chapa, quando houve a votação do Código Florestal, reconheceu que não tinha lido o projeto todo e se surpreendeu quando houve uma reação popular muito grande criticando o código que estava sendo aprovado. Mas com o voto dele. Mas eu li, acompanhei o Código Florestal, foi feito um acordo, inclusive, no Senado, foram feitas modificações importantes para o país, para proteger o pequeno produtor, para proteger a pequena produção, que é quem garante o alimento. Achava que o Congresso deveria manter uma boa investigação, mas não seria aquele momento dele ser afastado, que o Sarney não deveria sair. Contra ele, não conseguiu. Chegou a dizer, inclusive, que o senhor declarou isso. Era o artesão de uma nova política progressista. E aí, quando o senhor polemizou com a frase "não há inocentes nem santos", quiseram colocar o senhor na corregedoria. E aí não, ali foi no embate, no plenário. Do Renan, do caso do Renan. No caso, Arthur Vigílio, Renan e Arthur, outros batendo boca, parecendo que era um debate de santos e inocentes. Eu disse que aqui não é um debate de santos e inocentes. Então não se trata disso. O que se tratava era de uma batalha política para poder tirar da presidência do Senado, o presidente Lula, no Congresso Nacional. Então estavam tentando desarticular a base de apoio ao presidente Lula. Esse pessoal era o mesmo que derrubou a CPMF para impedir que a saúde tivesse dinheiro, tivesse proteção social, que a gente botasse os postos de saúde para funcionar na cidade de Fortaleza, que a gente garantisse que os Frotinhas e os Gonzaguinhas pudessem se transformar em instrumentos que ajudem o povo da cidade de Fortaleza, porque esse debate vai descer, ele vem para cá. Quando você desestabiliza o governo, você impede que ele tenha políticas públicas que ajudem o povo, que tenha um bom programa de saúde, que tenha um bom programa de educação, que garanta creche para as cidades, que não devolva creche, como a gente fez aqui na cidade de Fortaleza. Eu acho que é aqui que a gente tem mobilidade urbana, que a gente não fez adequadamente, por isso, por uma política que lá atrás nós tivemos esse prejuízo. Você imagina o que é o prejuízo da CPMF. Imagina se a gente tivesse desestabilizado a base do presidente Lula e deixado a turma da oposição, da direita, conservadora. Desculpe, mas não se trata de desestabilizar a base do presidente Lula. Se trata sim, Rui. E você não vai querer desestabilizar a base do presidente Lula e da Dilma, vai? Defender Sarney, que apoiava Lula, era ser de esquerda. Denunciar as irregularidades de Sarney na presidência do Senado era ser golpista, francamente, senador. Francamente, nós não temos aliança nenhuma com o Sarney, se eu me desculpe. Mas lá, na cidade do Sarney, na terra do Sarney, quem enfrentou o Sarney foi o PCdoB. Não foi não, o salvo foi Flávio Dino, do PCdoB. Então, Rui, vamos colocar as coisas no devido lugar. O que nós tratamos no Congresso Nacional foi de não desestabilizar o governo do presidente Lula. Em nome da estabilidade. É contrário. E lá no Maranhão nós enfrentamos o Sarney. Claro, em nome da estabilidade, sim. Nós queremos o progresso. Não queira iludir o povo. Nós não apoiamos Sarney. Lá no Maranhão nós enfrentamos Sarney. Agora, no Congresso Nacional, quando se tratou de defender um projeto nacional, de defender o presidente Lula, que é o principal eleitor da cidade de Fortaleza, que não quer nem que eu use a imagem dele, nas relações que eu tenho com ele e com a presidente Dilma, este cara eu tive coragem de defender, quando muita gente do seu partido não teve coragem de defender, e queriam derrubá-lo. Eu disse, de jeito nenhum, derrubar o presidente Lula, não vão, não aceito. Então acho que esse foi o caminho nosso, para poder ter um projeto mais de desenvolvimento do nosso país. O que faz com as denúncias, hein? Nessas horas, o que faz? Deixa a denúncia, não. gaveta como... Denúncia você apura. Mas ali não era... O que se votou foi o arquivamento das denúncias. Ali não tinha problema de denúncia, amiga. Ali era uma guerra. Você sabe muito bem disso. Era uma guerra política. Tinha denúncias comprovadas de atos secretos do Senado. Que ato secreto do Senado? Ato secreto do Senado, lobismo do Renan Calheiros. Havia um cenário com materialidade. O senhor poderia ter pedido no Congresso Nacional. Todos esses atos foram esclarecidos. A oposição não queria, ela queria desestabilizar o governo. É isso que ela queria. Ela não queria saber de denúncia, se era apurada, se não era apurada. A denúncia era feita, você ficava no olho da rua e depois acabou. Era isso que ela queria fazer, com o objetivo de estabilizar o presidente Lula. E qual é o nosso papel? O papel das forças mais avançadas, progressistas. Não aceitar
esse tipo de debate da direita de querer quebrar um governo democrático, Mesmo popular. defendendo o Sarney, por exemplo. Não tem nada a ver com o Sarney. Quem enfrentou o Sarney lá no Maranhão fomos nós. Não, eu tô falando no Senado. Mas ali é porque nós tínhamos um outro compromisso. O compromisso nacional de defender um projeto de desenvolvimento do nosso país. De defender Então, em o presidente Brasília, as Lula. forças são outras, né? Não são outras, não. É que o papel que se joga ali no Congresso Nacional, nós não vamos aceitar qualquer tipo de denúncia para poder desestabilizar o governo do presidente Lula. Era isso que estava se desejando. Era isso que estava em jogo. Quer dizer, essa fortaleza que eu luto e que quero ser prefeito dela. Eu queria um governo democrático, popular, que abrisse os meios, os recursos para fazer que a educação funcionasse aqui, para ter mais escola técnica, para ter mais universidades federais, para espalhar a universidade federal. Eu fui buscar recursos para isso, fui buscar dinheiro para isso, para ajudar a minha cidade e não enganar o povo. Dizer, não, aqui nós vamos botar os postos de saúde para funcionar, nós vamos botar o Gonzaguinha para funcionar, nós não vamos inventar de construir coisa nova. Ali está um hospital, Joana Anísio participou de urgência na região, ampliar o Frotinha, ampliar o Gonzaguinha, fazer os postos de saúde funcionar. Esse que é o debate da cidade. Inácio, essa que é a discussão da cidade. Inácio, os outros senadores cearenses na ocasião declararam voto, era o senador Tasso Gereissati e a Patrícia Saboia, declararam voto em relação ao Renan Calheiros. E alguém viu o voto? O senhor viu o voto? Eles declararam. Então, o senhor não declarou... O senhor me desculpe. O senhor me desculpe, a votação era uma votação secreta. E como é que o senhor votou? Ninguém... Mas o PCdoB não joga limpo, joga aberto? Não, peraí. O senhor me desculpe, mas esse tipo de hipocrisia é inaceitável. Como é que nós vamos aceitar isso? Por que, senador? Claro. O público está ouvindo. O PCdoB já declarou vários votos dele. O voto o PCdoB já declarou o voto em relação aos Benevides aqui na Assembleia. Nós discutimos lá no Congresso Nacional a nossa posição aberta. No Conselho de Ética, quando estamos ali. Agora, nas votações secretas, eu dizer se votei a favor de que ministro tal fosse para o Supremo ou não fosse... Eu chegar aqui e abrir o voto sobre Renan Calheiros... O Chico Lopes foi hipócrita quando declarou o voto em relação ao Sérgio Benevides. Não limita, não é que o voto é secreto. É que eu não sei. Mas o PCdoB... Pode... Não estou dizendo que é prática. Estou perguntando. Não, eu estou dizendo para você que eu não sei se é prática. Eu estou dizendo que você declarar o voto quando o voto é secreto... Quer dizer, quem é que vai investigar o teu voto, rapaz? Quando o Chico Lopes declarou o voto em relação ao Sérgio Benevides, foi hipocrisia? Quem votar aberto, vote aberto. Mostre o seu voto para o público. Agora, não pode, chegar... Então, amigo, dizer que vai votar de um jeito, vai votar do outro... Eu não, o voto é secreto, eu voto secreto. Se eu for votar e escolher você, eu digo que faço campanha para você, mas o meu voto vai lá na urna, secreto, ninguém vai abrir meu voto. Mas no plenário, vários senadores se posicionaram. A Patrícia... Lá no Senado, alguns senadores renunciaram ao seu mandato porque foram abrir o painel para ver o voto dos colegas. Independentemente do voto, em relação à decisão política nos debates em plenário, a Patrícia e o Tasso, em vários momentos, se posicionaram incisivamente em relação ao Renan. O senhor falava esse mesmo discurso que o senhor fez em relação ao Sarney, que era uma questão política, que fragilizava o governo. Não. Por que o senhor nunca se cobrou, nunca teve uma postura mais incisiva em relação ao Renan? Eu nem tratei desse assunto de Renan. O que eu tratei... Então, você chegou a falar da questão política. Nem tratei de assunto de Renan. Eu não participei do debate no Conselho de Ética, não participei de debates lá no plenário do Congresso Nacional a respeito desse assunto. O que eu estava discutindo no Congresso Nacional era como ajudar no Senado, como ajudar o meu estado, o Ceará, que eu represento, como trazer recursos para ajudar o governo Lúcio Alcântara, que trouxemos 40 milhões para o Hospital Geral de Fortaleza, para reformar o Hospital Geral, para ajudar a minha cidade. Fui buscar recursos para o governo da Lisiânia. Era um tema menor. Menor não. Era o tema grande, era cuidar da saúde do povo de Fortaleza. Acho que esse que é o tema, esse que é o grande debate que nós vamos fazer. Vamos discutir a nossa cidade, vamos discutir os problemas de Fortaleza. Eu acho que um debate dessa natureza o povo está esperando saber do candidato. Inácio, você vai fazer o que com os postos de saúde? Botar para funcionar. Você vai fazer com os Gonzaguinhas, dobrar a capacidade do Gonzaguinha, ter ressonância. É um tema incômodo das suas votações no Senado? Não, de jeito nenhum. Então vamos lá, vamos falar de saúde, candidato. O senhor tem no seu programa de governo a ideia de transformar o Hospital da Mulher em Hospital da Mulher e da Criança. Por que mexer nesse projeto da Prefeitura agora? Não mexe. Eu acho que o Hospital da Mulher é apenas você expandir. É um hospital grande. Nós, inclusive, ajudamos. A primeira emenda de bancada para garantir a construção do hospital foi feita sob minha coordenação. 20 milhões de reais, foi assim que ele iniciou.
Então você ter o Hospital da Mulher e da Criança é uma continuidade, ela não separa uma coisa da outra. Eu acho que ali você tem que ter. Só temos um hospital de referência da criança aqui, que é o Alberto Seib. Então você ter ali o Hospital da Mulher e mais um Hospital da Criança é uma situação boa para a população. A população cresceu naquela região da cidade de Fortaleza, ela é imensa, ela quintuplicou naquela região. Em 30 anos nós dobramos a população, mas aquela região cresceu muito mais do que o restante da cidade de Fortaleza. Não é Eu acho que é no muito hospital positivo. que foi preparado exclusivamente para atender as mulheres? Mas é Enfim. porque quando atende as mulheres, a criança está muito próxima, está muito ligada. E é um hospital muito grande que precisa de ter a sua ocupação ampliada. Eu acho que vai ser ocioso o hospital? O Hospital da Mulher Não, não vai, porque a região é muito grande e precisa. E nós precisamos de uma outra unidade que atenda as crianças na cidade de Fortaleza. Só o Hospital Alberto Seib hoje não dá conta da necessidade da cidade de Fortaleza inteira para atenção à criança. Ok, nós estamos na hora da verdade com o candidato Inácio Arruda. Eu preciso fazer um intervalo, nós vamos para o intervalo. Você continua participando pelo telefone 3066-4030, também pelo endereço eletrônico você faz o povo, @opovo.com.br. Até já. Campanha de quem eles quiserem. Lá o voto é aberto, livre, quer dizer, fazer campanha não tem problema. Claro que na hora de votar
todos irão votar secretamente. O senhor acredita que só há perseguição na Prefeitura de Fortaleza? Não é problema de perseguição. Estou dizendo é que usar os funcionários para fazer campanha, sendo pressionados, terceirizados, etc., isso não é possível. O Gilson Lima, lá do Pirambu, pergunta qual a sua opinião sobre a diversidade sexual. O senhor é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Acho que as pessoas têm que ter ampla liberdade. Nós não aceitamos nenhum preconceito. Não tem partido que tenha sofrido mais preconceito do que o PCdoB. Nós não podemos ter preconceito. Deixe as pessoas decidirem a sua vida, pelo amor de Deus. O Paulo Nascimento, lá do Jardim Jatobá, diz o seguinte: senador, não fique em cima do muro. Se o segundo turno for entre Eumano e Roberto Cláudio, em quem o senhor vota? Não há essa hipótese. O segundo turno será entre Inácio e um outro que a população deverá escolher. A pergunta é de Érico Firmo. Inácio, eu queria voltar para a questão da saúde. O índice de desempenho do Sistema Único de Saúde de 2012 colocou o Ceará como o 8º pior desempenho do país em atendimento. O segundo pior do Nordeste, melhor apenas que a Paraíba, com a avaliação do atendimento do SUS. Fortaleza ficou como a 5ª pior. Mas a nota de Fortaleza foi até melhor do que a do Estado. A nota do Estado foi 5,14, a de Fortaleza foi 5,18. O PCdoB está no 6º ano em que dirige a saúde no Estado. O senhor tem focado muito sua campanha, o senhor e todos os outros candidatos, na área de saúde. Como é que o senhor pretende transformar a saúde de Fortaleza se em 6 anos a saúde do Estado está nesse cenário? Como é que o senhor pretende mudar a saúde de Fortaleza em 4 anos apenas? Então, veja, nós estamos aqui com o nosso secretário de saúde, ex-secretário João Ananias, Arruda Bastos, fazendo um extraordinário trabalho. Daqui a pouco vamos inaugurar um hospital lá em Sobral. Não tinha um hospital público de porte para toda a região norte. Não tinha. Não tinha um hospital público no Cariri. Eu lembro que mandamos uma emenda de bancada de 12 milhões de reais para ajudar a construção do hospital do Cariri. Não tinha um hospital público. Olha que coisa vergonhosa. Está lá o hospital. Vamos fazer um hospital na região central do estado, em Quixeramobim. Vamos fazer mais um hospital de trauma, emergência e urgência na região metropolitana, que vai desafogar o JF. Então não precisa fazer puxadinho no JF. Mas é muita coisa por ser feita já no 6º ano. Não, mas nos grandes hospitais em Fortaleza. Era o HGF, SEIB, César Calles, Valdemar Alcântara, Hospital de Messejana. Eram essas grandes unidades, Hospital Mental, essas grandes unidades, o Hospital das Clínicas. Só tinha serviço de saúde pública estadual em Fortaleza. Agora existe no estado do Ceará, porque comprando, digamos assim, uma briga dentro do governo, o nosso secretário João Ananias espalhou 21 policlínicas no interior do estado, uma por cada região, 21 CELs. Tem UPAs, que brigar dentro do governo para isso? Teve que convencer, teve que dizer que era importante construir o hospital, que era significativo, que ia melhorar a saúde do estado. Então acho que hoje vai no Ministério da Saúde, pergunta lá qual é a referência de saúde no país. É o estado do Ceará, é a administração de João Ananias, de Arruda Bastos, é o nosso legado, é o legado do PCdoB na administração pública. Por isso que eu quero fazer funcionar os postos de saúde, dobrar os Gonzaguinhas da Barra do Ceará, lá do Zé Walter, lá da Messejana, os Frotinhas também lá da onde elas estão. Candidato, mas indo para o que já existe, né? Talvez a principal referência, mais respeitada referência de saúde pública, talvez seja o Hospital de Messejana, o Hospital do Coração de Messejana. Eu estou aqui com um ofício da Coordenação Clínica de Emergência do Hospital de Messejana do dia 25 de julho de 2012, que diz o seguinte: informamos nesta data que esta unidade encontra-se operando acima de sua capacidade, com sua reserva de resolutividade esgotada. Não temos mais macas para internamento nas dependências da emergência, estando inclusive com vários pacientes internados em cadeiras. Portanto, não há condições atuais de receber mais nenhum paciente. Isso no dia 25 de julho. Como é que uma unidade que já existe, que é referência, como é que chega a essa situação na saúde gerida pelo PCdoB? Porque nós precisamos fazer funcionar os postos de saúde de Fortaleza. Nós não podemos mandar um paciente do posto de saúde para o HGF, para o IJF ou para o Hospital de Messejana. Nós temos que atendê-lo ali. Nós temos que fazer o Frotinha funcionar, o Gonzaguinha funcionar. E é isso que eu vou fazer como prefeito. É fazer que o posto de saúde, que é a unidade mais próxima da população, que hoje está em colapso na cidade de Fortaleza, funcione. É isso que nós queremos. Não tinha nada que o governo do estado pudesse fazer para evitar que chegasse a esse colapso? É só jogar para o outro lado? Claro, não. O governo do estado tem buscado contribuir com o município de Fortaleza. A nossa gestão na administração da saúde no estado tem ajudado Fortaleza com dinheiro. Fortaleza deve uma quantidade enorme ao estado de transferência que devia fazer obrigatória e que não realiza. E o governo do estado, com a nossa intermediação, tem negociado com a prefeitura para que esse recurso fique em Fortaleza, para que ajude a saúde em Fortaleza. Agora, precisa de gestão,
precisa de comando, precisa de planejamento. Uma cidade que não planeja, uma cidade que não tem gestão, uma cidade que cria essa incapacidade, evidentemente que ela não põe um posto de saúde para funcionar. Então, Sinceramente, senador, aqui para nós, se o posto de saúde não funciona, eu vou construir mais alguma coisa na cidade de Fortaleza? Claro que você precisa ampliar os Gonzaguinhas e os Frotinhas, e é isso que eu vou fazer. Mas é primeiro colocar o posto de saúde para funcionar, que é a unidade que atende as pessoas mais carentes, mais pobres, mais simples e que precisam do serviço de saúde senador, funcionando. então vamos realmente um dinheiro para a reforma. O senhor, a Prefeitura de Fortaleza ia perder, né? Eu queria saber como é que o senhor avalia a gestão não só da saúde, mas a gestão da Prefeitura como um todo, essa gestão que está aí, da qual o PCdoB estava membro do governo. Todos. Né? Pois é. Que prefeitura é essa que perde dinheiro, senador? Claro, esse é um problema gravíssimo. Está ligado à questão do planejamento. Quando eu bati que tinha necessidade de ter planejamento na cidade, que a cidade tem que estar desde o primeiro dia, que planejar era algo importante e fundamental. Não é o planejamento ligado à Secretaria de Administração, não. Não é a despesa com serviço de pessoal só que eu tenho que planejar. Eu tenho que planejar o conjunto da cidade. Eu tenho que planejar o sistema de mobilidade urbana, eu tenho que planejar o sistema de saúde pública, o sistema de educação. Basta ver as avaliações da cidade de Fortaleza. Acho que faltou essa capacidade de planejar a cidade, que se faz no primeiro ano. Então, senador, mesmo que você tenha o prejuízo do primeiro ano, mas você faz no primeiro ano. No momento em que o senhor não foi para aquele segundo turno, há 8 anos atrás, o senhor apoiou a prefeita Luiziane Lins. Passou esse tempo inteiro. O senhor é senador da República. Nós anunciamos a candidatura do nosso companheiro Chico Lopes, inclusive em 2008. Então. Retiramos num debate com o PT, com o próprio governador, com um conjunto de liderança da nossa base, que pediram e solicitaram que o PCdoB tirasse a candidatura do Chico Lopes, e nós tiramos, num acordo político para a reeleição da Luiziane. Então, mas nós fizemos a nossa crítica e colocamos sempre... O senhor se ressente de não ter sido ouvido pela prefeita esse tempo todo? Porque eu imagino que seja desconfortável para um senador da República, com a expertise que o senhor tem, defender uma prática de um governo que o partido do senhor fazia parte e que não adotou, assim. O senhor falava e a Luiziane não ouvia? Não. Como era isso? Acho que o que faltou no governo foi essa ideia de planejar a cidade. Tá certo? Acho que isso nós insistimos. Mas você faz ou não faz. Então não adianta você querer transformar a administração na administração sua. A administração é da prefeita Luiziane com a sua equipe. Então senador, mas o senhor é senador da República, a Luiziane. O senhor chegou a dizer, Luiziane, você vai perder dinheiro, Luiziane, você vai estar perdendo alguns milhões. Nós discutimos com vários secretários da administração. Inclusive, buscamos ajudar a resolver os problemas. Quando eu fui com o ex-secretário de Turismo tratar do assunto no Ministério do Planejamento, eu fui para ajudar a cidade, independente de discussão com a própria prefeita. Não, eu vou lá, eu vou com você, eu vou ajudar, e isso funcionou positivamente para a cidade de Fortaleza. Fui com vários outros secretários discutir as áreas de risco da cidade de Fortaleza. Vamos buscar recursos para recuperar mais de 12 áreas de risco na cidade de Fortaleza, com investimento superior a 250 milhões direto para a cidade de Fortaleza. Os projetos todos somavam 790 milhões de reais para a nossa cidade. Então, independente de você ter a cidade planejada, organizada, estruturada, pensada para o presente, do cotidiano que você tem que resolver, mas pensando também adiante a sua cidade, eu repito uma vez mais, são 2,5 milhões de habitantes. Nós temos aqui um porto no Pecém, nós temos um porto dentro de Fortaleza. Senador, então deixa eu gerar emprego, riqueza. Então deixa eu perguntar de novo, que eu acho que eu não perguntei direito. Eu queria saber qual é a relação do senador Inácio Arruda com a prefeita Luiziane Lins. Porque eu imagino que se tem duas pessoas num mesmo projeto, essas pessoas poderiam dialogar e chegar num acordo. Qual era o papel do PCdoB como parceiro da prefeitura? Era só ocupar os cargos? Não. Nós você ter um debate permanente com os secretários, isso sempre teve muita dificuldade. Nós nos ressentimos muito disso com o Mariano, depois com o próprio Evaldo, que é uma pessoa muito dinâmica, muito disposta, sorridente, mas você precisava ter um foro, um espaço que você permanentemente pudesse colocar ali as suas ideias, dialogar e lutar por elas. O senhor está dizendo que a Luiziane é centralizadora demais e isso atrapalhou?
Claro, acho que a centralização em cima de uma única pessoa, ou dentro do próprio gabinete, sempre Mas aí o dificulta. PCdoB cuidava da pasta do esporte, cuidava lá da regional, Não, e o resto... No primeiro se mandato, virasse. na regional, e no segundo mandato, o esporte. Pois é, eu tô colocando... Mas aí o PCdoB cuidava daquela área, daquele território do PCdoB, e o resto ele ia tocando, ia assistindo à distância, é isso? Não, nós sempre temos opinião através dos nossos secretários. Nós não podíamos estar fazendo ingerências, nem por via senador, nem deputado, nada disso. Acho que o nosso secretário estava ali e buscava dar a sua opinião. Vamos falar de um projeto bem pensado, de um projeto grande, a Copa do Mundo. Copa do Mundo tem aí, o senhor fala no seu programa de governo do legado, que tem que preservar o legado, tem que trabalhar o legado. A Copa do Mundo foi pensada, foi vendida muito antes, o projeto foi anunciado muito antes. Nós estamos agora há alguns meses de começar uma Copa das Confederações e estão discutindo quem deve desapropriar, quem deve começar tal obra. Estado ou município, quem fez, quem deixou de fazer. E o senhor é originário de uma área, inclusive que a Copa do Mundo está bem ao lado, que é o Dias Macedo. O senhor é a favor daquelas desapropriações, daquela remoção de famílias? E o que é que o senhor pensa dessa briga aí, dessa picuinha Cid-Luziane em relação a desapropriações? Então, eu nasci na luta política e social contra remoções. Quando se queria tirar as populações da aldeota, dessas regiões centrais, favelas, para colocar longe da cidade, lá no Marechal Rondon, lá no Conjunto Palmeiras, que era uma distância enorme. Hoje são bairros que se desenvolveram, cresceram, mas nós fizemos uma política mostrando que era possível você urbanizar a cidade, garantindo que as populações ficassem nos locais onde você tinha os benefícios da cidade. Você imagina hoje que nós vamos ter um VLT, vamos ter um metrô, e as populações devem ser retiradas? Não. Eu acho que nós temos algumas coisas que você tem que desapropriar, porque não é possível você resolver tudo, mas as populações têm tranquilamente condições de ficar onde estão. Não exatamente na margem do trilho. Não é como está pensado em Fortaleza. Mas é como deve ser resolvido. E é como deverá ser resolvido, e é como será resolvido. Ninguém vai impor à população ela se retirar de uma região, toda aquela população. Já está aos 43 do segundo tempo, Você pode indenizar algumas pessoas e elas até se retirarem, porque algumas desejam a indenização. Mas quando você tem uma população que tem uma história, que tem uma luta, que tem uma raiz naquela região, você encontra a solução ali naquele local. É plenamente possível. Eu tenho percorrido toda a margem do VLT para mostrar que é possível, tem locais, tem espaço e dá para você localizar. Imagina, na hora que vai ter o benefício, que vai melhorar, as pessoas mais pobres têm que se retirar? Não. Eu acho que as pessoas não devem ser retiradas, devem ser negociadas com ela um espaço ali naquela região. Tem tranquilamente condições disso ser feito. Agora, é claro que demorou, não negociaram adequadamente e não pode ficar esse jogo de empurra. Agora é que tem que sentar na mesa os dois, governador, prefeito, ainda tem até o dia 31 de dezembro a prefeita Elisiane. E ela tem que sentar na mesa com o governador, tem que discutir com o governador, para poder resolver o problema, porque, de fato, a Copa das Confederações é em junho de 2013. E nós temos que ter muita coisa feita até lá. Nós estamos no prejuízo. Esse jogo eu sou mais Cid ou Luziane? Não, de jeito nenhum. Nem Cid, nem Luziane. Eu acho que é o jogo de sentar na mesa e respeitar a população da cidade, respeitar um projeto de envergadura que, de fato, tem um grande legado. Você ampliar o aeroporto Pinto Martins, você ter um terminal de passageiros no Porto Mucuripe, você ter um VLT, você melhorar o transporte, melhorar a mobilidade na cidade, isso são ganhos que vão ficar. A Copa é um mês. Isso tudo vai ficar para nós. O Otacílio então é preciso discutir e negociar corretamente. O Otacílio Paiva sempre, mas na maioria das vezes eu estou com uma opinião ajustada com a política necessária para o nosso país. A Andressa de Carvalho, ela diz que o turismo sexual e a prostituição infantil são problemas muito graves de Fortaleza e com a proximidade dos grandes eventos, estamos falando agora de Copa do Mundo, esse tipo de problema preocupa muito a população. Pergunto o que poderá ser feito para tirar as nossas crianças e adolescentes da situação de vulnerabilidade. Olha, eu acho que nós temos que ampliar os programas sociais rapidamente e temos que fazer um programa ousado na área da escola. Nós já temos 2 programas. Um programa segundo tempo que acolhe a comunidade, que você pode trabalhar com a comunidade. Nós ajudamos a implantar esse programa segundo tempo aqui em Fortaleza e no estado do Ceará. Nós temos as academias nas praças, nós temos vários programas, mas o mais especial é o programa segundo tempo na escola. Nós temos que ampliar para todas as escolas, deixar 100% das escolas com o programa segundo tempo. Para quê? Para você permitir que ela tenha esporte e agregar, porque o Ministério da Cultura, inclusive, está pedindo que o Congresso acelere a aprovação de um projeto de minha autoria, que é a Bolsa Artista, para permitir que ele seja integrado também com o programa segundo tempo,
para reforçar esse programa nas escolas, para reforçar esse programa de acolhimento das crianças, para não deixar as crianças sendo dominadas por esse tipo de prática totalmente condenável da prostituição infantil. Acho que a gente tem que trabalhar muito com o programa na escola, segundo tempo na escola, esporte, lazer, arte, cultura, que ao mesmo tempo você tem um programa de tempo integral da escola com o conhecimento, com o preparo das crianças, preparo o cidadão da criança, que você vai trabalhar essa questão. Ok, nós estamos com um candidato Inácio Arruda.
E quem está hoje na Hora da Verdade é o candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PCdoB, Inácio Arruda. O Na Hora da Verdade é uma iniciativa do jornal O Povo, com transmissão simultânea pelo portal O Povo Online, no endereço www.opovo.com.br. Você em casa, você internauta, participa do programa pelo telefone 30664030, também pelo endereço eletrônico vocêfazopovo@opovo.com.br. O Cristiano Mutzenberg, candidato Inácio, ele pergunta se o senhor é a favor da descriminalização do aborto. Nós somos pela vida, sempre. E a defesa das mulheres, ao mesmo tempo. Nós não podemos deixar que as mulheres sejam colocadas numa situação de risco de morte permanente. Então, hoje, você já tem uma política definida tanto no Código Penal como pelo governo federal. Então, acho que nós temos a obrigação, primeiro, de defender a vida, segundo, de defender que as mulheres sejam protegidas. Acho que esse é o nosso caminho e esse é o caminho de um gestor que tem responsabilidade com a cidade. O senhor defende um avanço na defendido, primeiro, que devemos proteger a vida e devemos garantir que as mulheres já têm essa proteção, elas já podem, no caso de estupro, que é uma violência brutal, então isso aqui nós não podemos aceitar, ela já está protegida, e no caso da dona Céfala também ela está protegida. Minha pergunta era se o senhor defende que essa legislação avance para que a mulher possa decidir em outros casos. Acho que o debate vai continuar no Congresso Nacional, mas nós temos situado a nossa posição sempre no sentido de defender a vida. Eu acho que aqui que é o principal. E a vida diz, a vida significa, primeiro, proteger o feto, garantir que ele nasça bem, tenha um programa neonatal forte. E segundo, proteger as mulheres. É um programa importante de saúde pública hoje no Brasil, porque as mulheres estão sendo mortas ainda em clínicas clandestinas. Então isso é um absurdo. E do ponto de vista do interesse público, nós devemos defender que elas tenham o direito à proteção. Com relação às drogas, senador, que o aborto deve continuar a ser crime? Candidato, com relação às drogas, o senhor é a favor também da descriminalização das drogas? Mas eu acho que nós temos que ter um grande projeto de combate aos traficantes. Acho que aqui nós temos que ter um projeto duro. Segundo, projetos de acolhimento das pessoas que são dependentes. A nossa cidade hoje vive também uma epidemia de crack. As mães estão desesperadas na periferia da cidade, não têm onde colocar os seus filhos. Nós fizemos um projeto, inclusive agora com a Secretaria de Saúde do Estado, para construir 6 centros de acolhimento das pessoas dependentes, são principalmente jovens, crianças que estão na dependência química. Acho que esse é o nosso caminho. Mas com relação... Garantir que as pessoas não caiam. É um sistema de prevenção que nós temos que fazer. Mas com relação ao que está sendo proposto na mudança do Código Penal, a pessoa ter o direito de plantar sua maconhazinha no quintal, ter lá o seu fuminho que possa ser utilizado para consumo próprio, sou a favor desse projeto? Não, acho que esse não é um caminho mais ajustado para o Brasil. Acho que nós temos que trabalhar na prevenção. Acho que as pessoas não devem se drogar, não devem cair na droga, não devem virar dependentes químicos. Acho que essa é a tragédia social que nós estamos vivendo. Nós temos que trabalhar na prevenção. O Alaécio Flor, lá do Demócrito Rocha, ele pergunta se o senhor acredita nas pesquisas de opinião pública e por que é que o senhor tentou proibir a última pesquisa através da justiça. Eu não tentei proibir, não. Eu tentei buscar fazer com que fosse cumprido os critérios que garantem na lei, e ainda está em debate essa questão. É muito importante esse trabalho de que a gente garanta que todos tenham os mesmos direitos em relação à pesquisa. Tudo que for perguntado sobre um candidato deve ser perguntado sobre todos os candidatos. Mas por que o senhor questionou só um ponto da pesquisa? Porque ficou parecendo que o senhor queria impedir a divulgação da pesquisa. Não foi questionado só o ponto da simulação. Nós questionamos esse ponto, mas esse ponto viciava os outros. Então, como viciava, o nosso advogado considerou que era importante. Sim, mas um mexia com os outros. Então, se mexe, todos os candidatos têm direito a serem pesquisados igualmente. É essa a legislação que existe no nosso país. Nós só queremos de isonomia, direitos iguais para todos. E quando nós sentimos, nós questionamos no ano 2000, na eleição do ano 2000. 2004, que o senhor estava sempre lá em cima, o senhor não. Nós tivemos um questionamento em 2000, nós sempre questionamos os critérios que são utilizados. Quer dizer, é lógico, nós não vamos ficar brigando contra a pesquisa, sinceramente. Nós somos a favor que tenha pesquisa, nós defendemos que tenha as pesquisas. Agora, nós queremos igualdade, nós queremos isonomia, nós não queremos que ninguém seja excluído de nenhuma pergunta. Eu acho que é uma questão de direito. É isso que nós fizemos. A Silvana, lá do São Gerardo, diz que
o senhor anuncia que mandou uma quantidade de dinheiro para Fortaleza combater o crack. Ela pergunta se houve prestação de contas desse dinheiro, para saber se esse dinheiro realmente foi usado para resolver o problema. Não, o dinheiro é um projeto de 8 milhões de reais destinado ao Estado do Ceará para ser usado em Fortaleza, via Secretaria de Saúde, para a construção de 6 centros de acolhimento dos dependentes químicos, porque é uma questão crucial e que nós devemos buscar resolver. A juventude, as pessoas que são dependentes químicas na periferia da cidade de Fortaleza, nos bairros populares, não têm onde serem assistidas adequadamente, não tem um centro de acolhimento. Só as pessoas mais remediadas é que podem ir para uma clínica e fazer um tratamento. Os pobres da cidade não têm esse direito e nós queremos que ele tenha esse direito. A Irene Jucá pergunta se o senhor vai continuar com essa política de terceirização na área da saúde pública. Acho que nós devemos trabalhar com concurso público, na atividade fim. Médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, assistentes sociais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, todos os profissionais da área de saúde devem ser contratados por serviço público na atividade fim. Tem muita atividade meio. Na atividade meio é evidente que tem espaço para terceirização e isso é feito no Brasil inteiro e deve ser feito de forma correta. Não há que se trabalhar contra os terceirizados. Eles são trabalhadores, têm que ser respeitados, têm que ser tratados dignamente. Acho que esse que é o papel do gestor. Agora, é preciso que se abra concurso para as atividades sim, seja na área de saúde, seja nas outras áreas da administração pública municipal. Magela. Senador, o senhor já foi candidato outras vezes a prefeito de Fortaleza, mas falando especificamente dessa campanha agora, o que a gente vê é que diferentes candidatos, de diferentes forças políticas, oposição ou situação, defendem projetos absolutamente semelhantes. O senhor falava há pouco, por exemplo, dessa rede de proteção aos usuários de droga. O candidato Marcos Carlos, do PSDB, tem um projeto que defende exatamente a mesma coisa. Isso cria uma dificuldade para o eleitor. E aí eu queria saber como é que o senhor tem trabalhado para se distinguir, por exemplo, numa eleição tão grande quanto essa. Qual o diferencial do Inácio Arruda? Eu acho que a diferença, que é muito importante, é examinar a história dos candidatos. É ver de onde eles vieram, o que eles faziam, onde estavam nas lutas dos trabalhadores, na busca de reduzir a jornada de trabalho dos trabalhadores, porque hoje tem máquina demais para fazer muita coisa, então como reduzir a jornada de trabalho, na luta para apoiar os servidores públicos, na luta para ouvir os servidores públicos. Está aqui o Inácio e o Chico Lopes, que tem participado da discussão e negociação com os servidores públicos em todo o país, na luta para garantir que tivesse moradia digna na nossa cidade, na presença nesses movimentos sociais, na participação ativa para que se tenha um projeto de desenvolvimento da nossa cidade, do nosso país e do nosso estado. Então, acho que nós temos que examinar a história. Onde estavam os candidatos? O que fazem? Qual é a sua participação ativa na luta política da cidade de Fortaleza? Acho que essa que é a diferença que o eleitor tem que buscar, examinar. Onde estava o Inácio Arruda? Ter ido para o governo, mesmo que indiretamente, no caso da gestão da Luiziane Lins, foi ruim para o PCdoB em Fortaleza? Eu acho que não, que nós temos um grande legado. Você imagina que o único CUCA que está em funcionamento foi exatamente na Regional 1, um trabalho do Mariano de Freitas, extraordinário gestor, médico, profissional. Foi a Regional que fez o CUCA, né? Mas eu quero dizer que o Regional, quem lutou para que tivesse aquele projeto foi o Mariano de Freitas. Acho que é muito importante que se diga isso. Quer dizer, claro que você tem que ter recursos, você tem que ter meios, mas foi ali onde nós estávamos. Não pode negar exatamente. Acho que a nossa participação no governo estadual é positiva. Você imagina que nós estamos no Ministério do Esporte. Expôs contradições nessa experiência de gestão? Claro, o Ministério do Esporte não existia. Passou a existir com a nossa presença. É exatamente com o Ministério do Esporte, nas mãos nossas, que nós vamos ter Copa do Mundo, Copa das Confederações e Olimpíadas no Brasil. Isso é uma grande conquista. Falando disso. Esse é um grande legado. Primeiro, questão que eu queria levantar é o seguinte. Quando o senhor foi relator da CPI das ONGs, o próprio Ministério do Esporte repassou. Chegou a ser candidato. Nesses convênios que a CPI recebeu documentos, convênios que o TCU apontou fraudes, que a CGU apontou fraudes, e depois ele fez uma série de denúncias, inclusive, contra o ministro Orlando Silva. A CPI chegou a ser prorrogada 4 vezes. Por que a CPI não identificou esses problemas que depois Polícia Federal, CGU e TCU apontaram? Não, todos esses problemas foram identificados, foram colocados
foram colocados no relatório e foram destinados ao Ministério Público. O que ocorreu com a CPI... Dessa ONG especificamente, não. O que ocorreu com várias ONGs de Brasília, várias, estão todas lá. Tá certo? Então você identificava, remetia ao Ministério Público, que foi o caminho que a relatoria encontrou, fazer uma remessa independente, porque a CPI foi dirigida pela oposição, que não deixou funcionar adequadamente a CPI. Quer dizer, entrou a fundo teve denúncias graves, né? Um ex-filiado do PCdoB está preso. Não tem ninguém do PCdoB preso, eu quero lhe afirmar. Ele deixou o PCdoB depois. Não há ninguém nosso preso. Não vamos confundir o eleitor e o distrito público. O PCdoB está absolutamente limpo. Não tem nada. Sim, mas deixou o partido. Deixou, então não tem nada a ver com o PCdoB, nós não temos nada a ver com isso. Quer dizer, cometeu os crimes dele, está respondendo pelos seus crimes, não tem nada a ver com o PCdoB, sinceramente. Quer dizer, nós fizemos um trabalho sério, bem estruturado, bem organizado. Temos sido investigado pelo CGU, pelo Tribunal de Contas, tem auditoria, tem tudo. Até hoje não tem nada que incrimine, inclusive o nosso ministro Orlando, que deixou o Ministério do ponto de vista político. É tanto que o Ministério continuou com o PCdoB, porque não há nada contra o PCdoB. Muito pelo contrário. O que há com o PCdoB é um legado extraordinário que nós estamos deixando da realização de Copa das Confederações, de Copa do Mundo e Olimpíada. O Pan-Americano de 2007, falando de legado e também de planejamento, que o senhor falou no outro bloco, estava previsto 300 milhões para serem gastos. No PAN foram gastos mais de 4 bilhões. Tem um relatório devastador do TCU sobre o que houve lá. O velódromo que foi construído para o PAN em 2007 não vai ser usado em 2016, ele custou 14 milhões e vai ser demolido porque está fora dos padrões. O Parque Aquático Maria Lenk custou mais de 60 milhões, está defasado e não vai receber as provas de natação das Olimpíadas de 2016. Foram apontados fraudes, enfim, licitação, dispensa de licitação indevida, em um contrato de 26,7 milhões na compra de tecnologia de controle de acesso que não foi usado no PAN. Queria que o senhor falasse do PAN, né? O PCdoB já estava no Ministério do Esporte, foi o que eu considero um desastre do ponto de vista do negócio, não deixou legado, o legado está completamente defasado. Não faltou planejamento e não faltou mais do que isso, não faltou fiscalização. Você sabe que o PAN foi organizado praticamente pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Você sabe quem dirigia? Na época o PFL. Pois é. Era esse povo aí. Mas o Ministério do Esporte... Nós entramos ali, o Ministério do Esporte, no governo do presidente Lula, buscou fazer um esforço extraordinário para salvar o PAN, para garantir que ele existisse. Porque se não fosse o Ministério do Esporte, não tinha tido o Pan-Americano no Rio de Janeiro. Entrou com dinheiro sem critério. Entendeu? Não tinha o que fazer ali no Rio de Janeiro. Foi uma disputa até o fim, uma guerra terrível entre o PFL do César Maia, tá certo? E o governo do presidente Lula. Porque chegou ao ponto de se perguntar se eles queriam realizar de fato o Pan-Americano. E a parte o César Maia, todo o pessoal está lá ainda, o Comitê Olímpico Brasileiro, o NUSMAN, está todo mundo lá. Mesmo assim, o PCdoB, o Ministério do Esporte, entra na Olimpíada com muito mais dinheiro ainda. Não, o que foi feito, no caso do Rio de Janeiro, você tem que ser honesto. Um entrevistador tem que ter essa honestidade de dizer, ali no Rio de Janeiro, nós tivemos que garantir a existência do PAN, porque a Prefeitura do Rio, que estabeleceu que obras deveriam ser feitas, o que deveria ser feito, não cumpriu o compromisso, não cumpriu o prazo, não cumpriu o prazo, não cumpriu nada, e o governo federal teve que salvar o Pan-Americano. E o entrevistado tem que dizer, nesse momento, que o PCdoB estava ali na cabeça da gestão do projeto. Para salvar aquele projeto. Não, gente. Na gestão do projeto, o PCdoB é que nem a Regional 1. O PAN deu. Houve um problema. O Pan-Americano deu certo. O Pan-Americano deu certo graças ao Ministério do Esporte. Mas não teve problema de legado. Você tinha que salvar o evento. Quer dizer, o Pan-Americano corria o risco de não ser feito. E então nós 300 milhões viraram 4 bi. O legado do PCdoB vai ser porque o governo federal teve que fazer as obras que eram do caderno de encargos do município e teve que assumir a responsabilidade para realizar o PAN. É diferente agora da Copa do Mundo, é diferente até da Olimpíada, porque agora não. Agora o governo federal fez um tudo isso foi garantido. Por uma questão de honestidade com o ouvinte e com o leitor do jornal e o internauta.
aqui você associou a imagem do lado bom, positivo da prefeitura, quando houve o Cuca, quando houve projetos em que o PCdoB estava gerindo. No Rio, você dissociou completamente, na sua resposta mesmo. Há 30 segundos você disse que o PCdoB, ali quem geriu foi o PFL. Não. Só é que ali... manter a claro. coerência. Vamos associar e vamos manter a associação. É que ali nós fizemos, no caso do Cuca, nós fizemos um trabalho extraordinário de garantir que ele existisse. Certo. Então, um debate... O prefeito encabeçou... Claro que é na administração, não há dúvida. O que eu estou dizendo é que ali no Rio de Janeiro houve uma luta política intensa entre o governo federal e o governo do Rio de Janeiro, que chegou às raias do absurdo de que a prefeitura do Rio de Janeiro praticamente abandonava as obras, e se o governo federal não assumisse a realização das obras, você não tinha o Pan-Americano. E cola muito. Não. Nós estamos no governo, por exemplo, nós estamos no governo participamos do governo do presidente Lula, do governo da presidente Dilma, e parece que quer sempre colocar na gente o que é de dificuldade do governo do presidente Lula. E não o que é bom. Mas há muito mais problemas. Esse é um dos senador, problemas. Então, tudo bem. O senhor eu estou dizendo que nós entramos ali no Rio de Janeiro para salvar o Pan-Americano. Qual foi o papel do Comitê Olímpico naquele desastre? O Comitê Olímpico estava presente lá. Quer dizer, ele conhecia bem a realidade e continua. Esse não é problema. O Comitê Olímpico não é uma estrutura do governo federal, nem é uma estrutura do governo municipal nem estadual. Ela é uma estrutura independente que tem relações com o Comitê Olímpico Internacional. Quando o Brasil que se é aliado claro, sob o comando dessa gente. Não tem jeito. Você tem o governo federal não vai mudar a estrutura do Comitê Olímpico por decisão ou por decreto ou por medida provisória do governo federal. Senador, nós temos que nos relacionar com essas instituições que são elas que vão realizar o evento. A gente não corre o mesmo risco? Eu acho que agora é bem menor. Agora há um trabalho de ajuste muito maior entre o governo federal, o Comitê Olímpico Nacional e também os estados, no caso da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, é um outro tratamento, e no caso das Olimpíadas também. Eu acho que agora há um ajuste muito mais adequado em relação aos eventos que nós estamos realizando. Senador, então pelo que o senhor fala, são melhores. Aí eu lhe pergunto, quem errou aqui em Fortaleza? O que foi que aconteceu de errado? Porque estamos alinhados há bastante tempo, estávamos pelo menos, prefeitura, governo do estado, governo federal, e a cidade continua com problemas tão graves, senador? Acho que não é um problema de quem errou ou de quem acertou. É que a prefeitura de Fortaleza, o governo municipal, ele não pode deixar de olhar a cidade e fazer um planejamento correto da cidade. De dizer, olha, eu vou usar os 6 primeiros meses para planejar a cidade, eu vou organizar a nossa cidade, eu vou intercalar essa organização, eu vou buscar os meios de relações com o governo estadual, com o governo federal, administrativos, embora que você tenha diferenças políticas, mas administrativamente você tem que pensar na sua cidade, no povo da sua cidade, fazer um grande projeto para a sua cidade. Você imagina o plano de mobilidade urbana. Para a Fortaleza foi destinado 2,4 bilhões de reais no plano de mobilidade urbana, pela presidente Dilma, já no final do governo do Lula, em 2010, em seguida, com a presidente Dilma, foi dado prazo até abril de 2011, para usar 2,4 bilhões de reais. E nós não entregamos os projetos, porque a gente não estava planejado, porque a gente não estava organizado. Você imagina? Eu acho que esse que é o problema. Quer dizer, a gente não se planejar. Aí você deixa de abrir toda a Sargento Hermínio, você deixa de abrir Augusto dos Anjos, você deixa de fazer a ligação do aeroporto com a cidade, com a região oeste da cidade de Fortaleza, você deixa de fazer vias estratégicas da cidade de Fortaleza, você deixa de ligar Fortaleza com a região metropolitana por falta de planejamento. E você imagina, tem gente falando da interligação da região metropolitana com Fortaleza. Só faz isso se Fortaleza tomar iniciativa. Senador, somos nós. O problema é aqui. Tem uma parte da cidade... É grave você achar que não deve planejar a cidade. Tem uma parte da cidade que é a gestão pública e tem uma parte da cidade que são as pessoas, né? E aí... Como é que o senhor vê, por exemplo, que em Fortaleza seja tão difícil as pessoas aceitarem um corredor exclusivo para ônibus, por exemplo? Que é uma medida benéfica, que funciona em outras grandes cidades. No Rio de Janeiro tem corredor exclusivo em ruas muito mais estreitas que as nossas. E aqui não só a prefeitura é inoperante em concretizar o projeto, como a cidade tem uma dificuldade de aceitar. O senhor está disposto a enfrentar essa Fortaleza que não tolera essa mudança que o senhor está prometendo? Claro, eu acho que nós temos que ter, sim, faixas exclusivas para transporte público, temos que ter mais transporte público, temos que ter mais metrô, temos que ter mais veículo leve sobre trilho,
temos que ter mais estrutura de transporte público. E quem tem que dizer como deve ser feito isso é o prefeito. Quer dizer, quem vai sentar na cadeira para governar é o prefeito. Nem vai sentar a Dilma, nem vai sentar o governador. Quem vai sentar é o prefeito, e ele que tem que dizer como as obras devem ser conduzidas na nossa cidade. Acho que Pedido do nosso ouvinte, do nosso internauta. Eu quero primeiro pedir o voto dos senhores entrevistadores, que é muito importante para que Inácio Chico Lopes alcance o segundo turno. Não é para contrariar as pesquisas, é para que a gente tenha na cidade de Fortaleza 2 companheiros que têm a compreensão da necessidade de planejar a cidade, de estruturar bem a cidade, para que ela possa não só dar mobilidade, mas garantir um bom atendimento na saúde, garantir educação de qualidade, garantir que as creches que sejam destinadas para a nossa cidade sejam efetivamente construídas. Existe espaço para isso. Nós podemos melhorar muito a vida do povo da cidade se a gente se organizar. A nossa cidade tem um potencial extraordinário, uma riqueza cultural fantástica que nós devemos aproveitar. Essa afeição pelo recebimento das pessoas, o turismo é uma grande fonte de geração de emprego da nossa cidade, devemos ampliar. O setor de tecnologia que está chegando na cidade, aqui temos vários institutos tecnológicos, podemos gerar muito emprego de qualidade nessa área, buscando empresas de tecnologia para a nossa cidade, na área de fármacos, na área da tecnologia da informação. Inclusive o caderno de encargo da Copa do Mundo obriga Fortaleza a ter velocidade máxima na área de transmissão por via de computadores, na internet, na rede internacional de computadores. É um outro legado. Então, acho que nós temos que ter administradores com essa qualidade. Por isso que eu peço o seu voto. Voto cidade, o seu apoio, a sua